Olá, eu sou a Malu. Hoje a gente vai apresentar a atividade prática supervisionada do segundo semestre de Ciência da Computação. A proposta da APS é desenvolver um script que baixa as planilhas de dados sobre furtos de veículos do site da Segurança Pública de São Paulo. Então a gente tem que entrar no site, baixar todas as planilhas dos últimos 3 anos, tudo isso de forma automática. Oi, meu nome é Cauã, sou integrante do grupo da Malu, dessa PS, e eu vou falar um pouquinho sobre as bibliotecas que a gente usou e também as variáveis. No nosso programa, a gente utilizou a biblioteca Selenium e a Pandas. A Selenium é uma ótima ferramenta para automação de navegação de web. Ela oferece para a gente uma interação automatizada com os navegadores e ela permite controlar diversas ações do próprio navegador. Quando a gente consegue definir o driver, que é um ambiente de teste automatizado para o navegador, além de exportar as planilhas com os dados que a gente precisava no site da Segurança Pública de São Paulo, de forma também automática. Já o Pandas é uma biblioteca de análise de manipulação de dados. Ela apresenta estruturas de dados de alto nível, como por exemplo o Data Frame, que a gente usou. É uma ferramenta que foi crucial para o nosso projeto, simplificou muito a manipulação de dados em formato de planilhas, tabelas. E com o Panda também a gente conseguiu fazer uma ótima filtragem dos dados necessários para o nosso projeto. Preenchimentos de valores nulos também e outras diversas operações que foi essencial para a conclusão. Também fizemos uma grande declaração de variáveis necessários para o programa. Aqui a gente define os diretórios, especificamente o de download e o do projeto. E abaixo a gente configura o WebDriver com o diretório de download, que a gente utilizou o Edge. Aqui, usando outro driver também, a gente utiliza o serviço do Chrome para configurar as opções. Driver Web, Options e tudo mais. Além do... também definimos a URL que a gente precisa para o driver do site, que a gente utilizou na APS, e também definimos o programa para ele clicar no botão de furto para puxar os dados que a gente precisava. Além disso, a gente criou também um data frame vazio para conseguir colocar todos os dados combinados das planilhas que a gente precisava nessa variável. Tudo isso utilizando também a biblioteca Pandas. Então, depois de declarar as variáveis e importar as bibliotecas, a gente fez uma estrutura de repetição para percorrer os anos e os meses de cada ano, para assim a gente poder fazer a exportação de cada planilha. Então, dentro do primeiro for, que é ele está percorrendo a lista que contém os IDs de cada ano, a gente colocou uma linha para fazer a espera para que todos os elementos sejam carregados, para aí sim a gente poder clicar no elemento. Então a gente fez essa variável de element ano para poder encontrar os botões de cada ano. Então, assim que ele encontrar, por exemplo, o ano de 2020, ele vai fazer o clique. Após ele fazer esse clique, ele vai começar a percorrer os meses dentro desse ano. Então, a gente fez a mesma linha para poder esperar os elementos, e aí sim a gente vai fazer o clique em cada mês. A gente fez também por ID, então a gente pegou os IDs de cada mês para clicar, e aí, após clicar no ID de cada mês, a gente vai fazer a exportação clicando no botão de exportar a planilha do mês. E assim sucessivamente até ele baixar todas as planilhas de cada ano. Depois de baixar todas as planilhas de todos os meses de todos os anos, a gente agora tem que agrupar todos esses dados em um único arquivo de formato CSV. Então, o que nós fizemos foi declarar uma variável, que é uma lista,
para os anos e uma lista para os meses. Depois disso, a gente declarou uma variável chamada arquivos unidos, onde ele cria um novo arquivo chamado arquivosunidos.csv, e ele vai passar esse parâmetro para a gente poder escrever dentro dele. Então, ele é um arquivo vazio para que a gente possa escrever dados dentro do arquivo. Depois disso, a gente fez uma estrutura parecida com a anterior, onde a gente vai percorrer os meses dentro de cada ano, só que agora dentro da pasta onde eles foram baixados. Então, a gente vai percorrer os meses e os anos, e depois a gente vai pegar os arquivos e vai escrever dentro do arquivosunidos.csv. E vai fazendo isso sucessivamente até agrupar todos os arquivos em um único arquivo. Depois de todo esse processo, a gente vai chamar uma função do driver para poder finalmente encerrar o navegador, né, que é o ambiente de testes automatizados. E aí a gente vai, para rodar esse script, a gente precisa abrir o terminal e digitar um comando do Python para poder rodar o script. Então, o comando é o seguinte: python main.py run script. Assim, o script ele vai começar a rodar e aí vai fazer todas as funcionalidades que a gente escreveu. Então, depois de escrever essa linha no terminal para poder rodar o script, agora a gente vai demonstrar como é o script rodando no computador. Então, a gente vai fazer um corte para poder fazer a demonstração. Olá, me chamo Letícia e vou apresentar um pouquinho sobre o dashboard e como exibimos os gráficos no nosso projeto. Utilizamos o Django, que é um framework web em Python que facilita o desenvolvimento rápido e limpo de aplicações web. Ele inclui uma variedade de componentes pré-construídos e segue o padrão MTV, onde o M é o model, em models.py, o template, que é onde nós temos os arquivos renderizados em HTML,
E o view, que é equivalente ao controller na arquitetura MVC, onde usamos para organizar o código de maneira mais eficiente. Ao carregar a página, é feita uma solicitação AJAX para a URL, que são definidas aqui em urls.py. A visualização gera o gráfico do plotly, converte para HTML e o retorna como uma resposta em JSON no seu modelo, em models.py. Então, o código JavaScript insere o HTML na div com o ID gerado do seu modelo, como representamos aqui. Como geramos 4 gráficos, cada um recebe o seu ID das funções criadas nas views, que são convertidas em JSON e mostradas no dashboard. Para rodar a aplicação, precisamos abrir o terminal e digitar a seguinte linha de comando: Python manage.py run server. Ele irá abrir um link do localhost que vai exibir o nosso dashboard. Aqui no dashboard, adicionamos 4 tipos de gráficos. O de barras, que mostra a quantidade de furtos por ano. O de pizza, que mostra o número de roubos por cidade. O gráfico de área, onde mostra o número de furtos por período. E o gráfico de bolhas, para mostrar a quantidade de ocorrências para cada tipo de veículo. Criamos também uma página de mapas, onde mostra o estado de São Paulo com a maior frequência de roubos de número de veículos. Para a utilização e estrutura do dashboard, utilizamos em templates os arquivos HTML renderizados e as estilizações em static, onde utilizamos as bibliotecas do Bootstrap, a linguagem de marcação HTML, de utilização CSS e JavaScript. Então, essa foi a nossa apresentação e a demonstração do projeto da APS do segundo semestre.